Salmo 15, eu vou ler o salmo inteiro. Eu queria pedir um copinho de água, se alguém pudesse me ajudar. Salmo 15, a partir do versículo 1. Eu estou lendo na versão NVI, eu não sei qual é a sua versão, não sei qual é a versão que vai passar aqui, mas os irmãos podem me acompanhar. A palavra de Deus diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí o próprio Davi responde: aquele que é íntegro na sua conduta, e pratica o que é justo, e que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra quem teme o Senhor, quem mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, e que não empresta o seu dinheiro com lisura ou visando lucro, e nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim proceder, nunca será abalado. Amém? Gostaria de orar mais uma vez com os irmãos, para que Deus nos conduza agora. Senhor meu Deus, Pai, eu quero te agradecer, Pai, quero te agradecer pela Tua palavra, quero te agradecer pela Tua graça, pela Tua misericórdia que nos alcançou, Pai, mas eu quero te agradecer especialmente, Pai, por esse trecho, Pai, da palavra, que fala tanto ao meu coração, Senhor, e eu tenho certeza também que vai falar com os meus irmãos nesta noite, Senhor Jesus. Que seja o Senhor, Pai, a trazer essa porção de vida para os nossos corações, Senhor. Que seja o Senhor a falar aos nossos corações, que não seja eu, Pai. Que neste momento, Pai, nós possamos ouvir a doce voz do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Precisamos desta água, Senhor, desta água que brota e que jorra, Senhor, e que dentro de nós, Pai, também gera vida, Senhor. Não apenas para nós, mas também gera vida através de nós. Te agradeço, Senhor, por esta noite, te agradeço por esta igreja, te agradeço por esta juventude, Pai, que se colocou aqui na brecha, Senhor, prontos para te servirem, Pai, prontos, Pai, para expressarem, Pai, os valores que são inegociáveis, Senhor Jesus. Que mais jovens sejam alcançados, Pai, por esta palavra, Pai, e que mais jovens, Pai, dentro deste mundo, Senhor, que está, Pai, rendido a doutrinas diferentes, Senhor, a relativização, Pai, da Tua palavra, Senhor, que mais jovens apareçam, Pai, querendo, Pai, viver, Pai, os princípios bíblicos, Pai, querendo viver, Pai, conceitos, Pai, que a Tua palavra nos trazem, querendo viver, Senhor Jesus, valores, Pai, que são inegociáveis, Senhor. Te agradeço, Pai, por esta juventude, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Esse salmo, como eu disse para vocês, foi um salmo escrito pelo Davi. E a gente sabe que Davi era um homem que era conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus, né? Lá em Atos 13, 22, a palavra vai dizer que Davi, ele era assim conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia a vontade de Deus. Ele era diferente daquilo que havia no seu meio. Ele era um garoto diferenciado não pela sua força, não pela sua beleza, não pela sua estatura, não pela sua expertise, mas ele era diferenciado por ser um jovem que tinha valores que eram inegociáveis. E aí, quando Davi ele compõe esse salmo, né? Eu digo compõe porque a gente sabe que salmos eram ligados à música, né, naquele tempo. Quando ele compõe esse salmo, eu consigo imaginar ele olhando para o povo de Israel. Israel era o povo da promessa. Israel era conhecido como o povo de Deus. Mas muitas vezes Israel parecia muito mais com o mundo dos pagãos do que propriamente como o povo de Deus. Eles eram os filhos da promessa, né? Descendência direta de Abraão, descendência de Isaac, descendência do pai Jacó. Inclusive Jacó tem o seu nome mudado, e Israel é batizado com o nome de Israel por causa de Jacó. Um povo sobre quem repousa a promessa de Deus,
de herdar o mundo, e não só herdar o mundo, mas também ser o meio por qual todos os povos seriam abençoados. Linhagem de Davi, linhagem de Jesus, esse era o povo de Israel. Mas ao mesmo tempo, Davi olhava para aqueles homens e mulheres que professavam o mesmo Deus dele, a mesma religião dele, cumpria toda a liturgia que eles cumpriam, frequentava, talvez na nossa linguagem, todos os cultos, mas com as suas bocas, normalmente pareciam muito mais pessoas afastadas de Deus. O que levou Davi a fazer esse questionamento, quando ele olhou para Israel? E eu consigo imaginar ele olhando para Israel e perguntando: Senhor, nós somos o povo da promessa, mas será que é por causa da promessa que está sobre nós, que nós herdaremos o céu? É por causa da promessa que o Senhor fez ao pai Abraão, que nós somos chamados os filhos de Deus? E aí ele se pergunta: Senhor, lá no versículo 1, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Hoje a realidade não é tão diferente quanto no tempo de Davi. Hoje as nossas igrejas estão apinhadas de gente. Talvez o cristianismo ele nunca foi tão forte como nos dias de hoje. Nós somos cerca de 185 milhões de cristãos. Temos igrejas talvez em todas as esquinas, em todos os bairros, 3, 4 igrejas, templos são construídos na frente de templos, todos eles, a maioria deles muito cheios, mas ao mesmo tempo parece que o mundo está entrando cada vez mais dentro das igrejas, do que propriamente as igrejas estão conquistando o mundo lá fora. Eu creio que a pergunta que Davi faz aqui para a gente, que fez lá 3.000 anos atrás, e que ele faz para a gente hoje, ela é tão atual como era naquele tempo. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Hoje a gente vive imerso num mundo completamente vendido à relatividade. Ou seja, o absoluto, ele não é mais plausível no mundo de hoje. As verdades absolutas, elas já não são mais verdades bíblicas, mas hoje cada um tem a sua verdade, não é isso que a gente ouve? Principalmente quando a gente vai falar sobre Jesus. Ah não, mas Jesus é a verdade. Aí a pessoa responde: não, esta é a sua verdade, a minha verdade é outra. Tudo é relativo. E esse relativismo ele tomou conta também das nossas igrejas, infelizmente. Talvez se Davi pudesse dar uma boa olhada na igreja, nos servos de Deus, no mundo de hoje, ele continuaria perguntando: Senhor, quem de todos esses habitará no teu santuário? Lá em Mateus a gente vê Jesus dizendo que muitos são chamados, mas infelizmente poucos são escolhidos. Nós sabemos que as nossas igrejas estão cheias, mas muitos poucos daqueles que estão no nosso meio realmente serão escolhidos e serão separados. Muitos são convidados para as núpcias e para as bodas do Cordeiro, mas poucos realmente participarão dessas bodas, poucos realmente estarão nas festas. De toda essa multidão que nós vemos dentro das nossas igrejas, quem realmente estará no dia em que o Senhor voltar? De toda a multidão que nós vemos na eira, quem realmente será separado no celeiro do Senhor, e quem Ele vai jogar no fogo que nunca para de queimar, com a sua pá? E Davi nos apresenta aqui algumas características daqueles que habitarão no santuário do Senhor. Aqueles que, como Daniel, possuem valores inegociáveis. E o primeiro deles, o primeiro de todos que Davi traz, e Davi aqui na verdade ele parece responder a sua própria pergunta, né? Porque ele faz a pergunta e logo ele vem com a resposta, e a gente não sabe se na verdade a pergunta que ele faz é apenas uma pergunta retórica, né? Para que ele possa trazer o seu pensamento,
ou se é o próprio Deus que está respondendo aqui para ele na hora. Mas nós que cremos na inerrância das Escrituras, e nós que cremos na inspiração bíblica das Escrituras, sabemos que de um jeito ou de outro, essa é a resposta divina, não só para Davi, mas para mim e para vocês no dia de hoje. E a primeira característica que um verdadeiro cristão, que não negocia os seus valores, apresenta é integridade de caráter. E lá no versículo 2, Davi responde: aquele que é íntegro em sua conduta. E o que significa integridade? Integridade, a raiz da palavra integridade vem de íntegro, de inteiro, traz de completude, de inteireza, daquele que não está dividido, ou daquele que não é talvez dúbio, ou que, como o Tiago diz lá, na carta que ele escreve, aquele que não tem ânimo dobre, né? Que não pensa com dois pensamentos diferentes. A gente conhece muito crente Raimundo, né? Que a gente costuma dizer, né? Aquele que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Esse é aquele que tem ânimo dobre, aquele que está dividido entre aquilo que o mundo oferece lá fora, e está dividido entre o que a igreja apresenta aqui dentro, o que a Escritura apresenta aqui dentro. Tiago, ele está falando sobre pessoas que na verdade, agem de duas maneiras, de uma forma espiritual, ou seja, de domingo eu sou crente, mas na segunda-feira no colégio, aí não, aí é minha vida secular, aí não é mais Deus que está no comando, aí sou eu que vou tomar as minhas decisões, e sou eu que vou dirigir a minha vida como eu bem entender. Hoje é o que nós mais vemos dentro das nossas igrejas, pessoas com muito pouco comprometimento com a palavra, quando estão fora da igreja. Eu lembro até o meu pastor, né, o pastor Paulo, da primeira igreja batista de São Paulo, ele contava uma história, de que um menino veio perguntar para ele um dia, falar: pastor, eu queria morar aqui na igreja. E aí ele responde: mas por que, filho? Você gosta tanto assim da igreja, é tão bom estar aqui na igreja? E aí ele respondeu assim: não, pastor, sabe o que é? Eu gosto muito da igreja, mas é que eu gosto muito mais do jeito que meu pai é aqui dentro, do que ele é lá em casa. Ou seja, pessoas que são uma coisa dentro da igreja, e são totalmente diferentes, dentro das suas casas, dentro das suas escolas, dentro das universidades, dentro dos seus trabalhos. Com certeza, um dos valores inegociáveis de um cristão é a integridade na sua conduta. A segunda característica que ele levanta aqui é justiça. A justiça é outra marca do cidadão dos céus. E aí, lá no segundo versículo ainda, ele fala: aquele que pratica a justiça. E é exatamente o que Jesus falou no Sermão do Monte para os seus discípulos: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque estes serão saciados, estes serão satisfeitos. A justiça é um valor inegociável para um cristão verdadeiro. Mas de qual justiça nós estamos falando aqui? Porque dentro de um mundo relativista, um mundo que tem valores relativos, cada um tem a sua justiça. Talvez aquilo que é justo para mim seja diferente do que é justo para você. Muitas vezes na nossa sede de justiça, nós acabamos virando justiceiros, porque queremos impor a nossa injustiça implacável a outras pessoas. E normalmente a nossa justiça não é a justiça de Deus. A nossa justiça normalmente ela está baseada na lei de Talião: olho por olho e dente por dente, não é isso? Ou seja, se você me deu um prejuízo, bateu no meu carro, me deu um prejuízo de R$3.000, você precisa pagar R$3.000, mais o tempo que eu não vou estar dirigindo com o meu carro. Olho por olho, dente por dente, essa é a nossa justiça. Mas a justiça de Deus, ela é diferente da nossa.
Jesus ele diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir você na face direita, ofereça também a face esquerda. A justiça de Deus ela é diferente da nossa. A justiça de Deus reside, por exemplo, na parábola dos trabalhadores da vinha, né? Onde aquele que sai para trabalhar às 8, aquele que sai para trabalhar ao meio-dia, e aquele que sai para trabalhar às 5 da tarde, recebem 1 denário. A justiça de Deus muitas vezes vai conflitar com as nossas justiças, e quando ela conflitar, nós precisamos escolher a justiça de Deus como um valor inegociável, e não a nossa justiça. Precisamos escolher a justiça dele, mesmo que ela conflite com a nossa justiça. O terceiro princípio, a verdade. A verdade é um dos valores mais negociáveis para um cristão. Até porque Jesus, ele se identifica como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim a não ser, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se Jesus é a verdade ela precisa ser intrínseca, ela precisa estar dentro dos nossos corações todos os dias. E é isso que ele nos ensina. Quando ele diz assim, lá em João 8, 44, 45, vocês pertencem, e ele está dizendo aqui na verdade, para os fariseus, que eram os mestres da lei, aqueles que guardavam a lei, que eram os estudiosos da lei, e ele estava dizendo para aqueles homens assim, olha, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso, o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. E ele fala também sobre aqueles que tentam levar uma vantagem pessoal, né? E fecham os olhos para levar essa vantagem, fecham os olhos para o prejuízo do próximo. Isso, a nossa política é um grande exemplo do que a gente vê. Quantas pessoas fazendo coisas em benefício próprio, sem se importar com o prejuízo na verdade, de uma nação inteira. Mas o verdadeiro herdeiro dos céus não se suja com dinheiro ilícito. Lá em 1 Timóteo 6,10, Paulo vai dizer assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviam da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. O dinheiro, ele nunca pode se sobrepor aos nossos valores. O mundo diz que todo homem tem um preço. Uns são mais baratos, outros são mais caros, mas que todos os homens têm os seus preços. Mas eu digo que não. Um verdadeiro cristão, ele não tem preço. Ele não vende os seus valores. Esse é o princípio do tema desse encontro. Valores inegociáveis. E um valor inegociável é o quê? É um valor que não está à venda. É um valor que, sobre valor nenhum, sobre nenhum outro preço, ele está na mesa para negociação ou para discussão. Não tem como discutir preço sobre os nossos valores. Afinal, se é valor, ele não pode ter preço. Porque se tem preço, não tem valor. Tem custo. Você pode pagar por ele. Ou não. Ou faz um empréstimo, mas você pode pagar. Mas aquilo que tem valor, não tem preço. Qual que é o preço da sua saúde? Qual que é o preço da vida de um filho, de um pai, de uma mãe? Quanto que vale algo que tem realmente valor? Quanto custa a sua saúde no momento de dificuldade? Quanto que você pagaria para ter mais um dia de vida, ou mais um ano de vida? Mais 2 anos de vida? Jesus nos fala que o Deus desse mundo é o dinheiro, é Mamon. E ninguém pode servir a 2 deuses, porque odiará um e amará o outro. Ou seja, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir
a Deus e ao dinheiro. Esses são os valores inegociáveis que Davi conseguiu identificar naquele tempo. E esses são os valores inegociáveis que eu senti no coração de trazer essa noite. Integridade de caráter, prática da justiça, verdade acima de tudo, não difamar, não cometer o mal, não caluniar e não humilhar, principalmente o mais fraco, não se associar aos reprováveis, mas apenas aos tementes a Deus, e que a nossa palavra, ela seja irrevogável, e que nós não amemos ao Deus desse mundo, mas que nós sirvamos apenas a Deus, e nunca a mamão, amém? Eu queria convidar vocês para se colocarem de pé, eu queria fazer uma última oração com vocês. Senhor meu Deus, Pai, eu quero te agradecer, Pai, quero te agradecer porque somos chamados de filhos, Pai, e porque o Senhor nos separou, Pai, para povoarmos o céu, Senhor, para vivermos ao Teu lado, todos os dias, Senhor. Mas quem habitará no Teu santo monte? Quem morará no Teu santuário, Senhor? A pergunta que Davi fez há 3.000 anos atrás, é a mesma pergunta que ecoa nos nossos corações nesse momento, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esta juventude, Senhor, que o Senhor levantou, Pai. Juventude essa, Senhor, que está dizendo, Pai, diante de Ti hoje, Pai, nós temos valores, Pai, que nós não negociamos, Senhor. Nós temos valores, Pai, princípios que o Senhor entregou a nós, Pai, que não estão na mesa para discussão, Pai. E mesmo que o mundo esteja relativizando tudo isso, nós dizemos hoje diante de Ti, Senhor, que esses valores nós não abrimos mão, Senhor. Custe o que custar, mesmo que isso venha custar amizades, amigos, mesmo que isso venha custar, Pai, as nossas próprias vidas, Senhor. Nós não estamos dispostos, Pai, a abrir mão deles, Senhor Jesus. Então nós te pedimos, Pai, que Teu Santo Espírito, Pai, seja sobre as nossas vidas, Pai. Eu te peço que o Teu Santo Espírito seja sobre esta igreja, e eu te peço que esse Santo Espírito seja sobre esta juventude que se levanta hoje, como Daniel se levantou, e não vendeu os seus valores, Pai. Mas ele não se contaminou com os manjares do rei, mas ele se colocou antes de tudo, somente a Te servir, Pai. É nesse espírito que nós te entregamos, Senhor, esta palavra, em nome de Jesus, amém, amém e amém.